programa Além da Notícia está falando sobre a problemática da moradia nas grandes cidades e obrigado a você que está nos acompanhando, algumas pessoas enviando questões aqui importantes também. Senhores, como a gente entende, olha, no último ano para cá nós tivemos uma redução de 47% no número de unidades entregues pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Vinha no ritmo certo, no ritmo determinado e caiu bastante no último ano. A questão da crise econômica realmente afetou esta oferta de moradia no Brasil. Isso é perceptível, não é? Com certeza. E isso tem muito a ver com o que eu falei há pouco, né? De que a prioridade de uso dos recursos públicos, ela precisa ser repensada. Não pode ser prioritário alimentar o sistema financeiro, né, da dívida pública. Quanto mais você desvia das funções fins do Estado, que são as políticas de educação, saneamento, saúde, né, para o sistema financeiro, menos motivação você vai ter para o mercado de trabalho, para gerar mais emprego. Então veja só, o quanto que Minha Casa Minha Vida, na cadeia produtiva, não gerava de mercado, né? Porque não se trata só de fazer a casa e entregar para o candidato do programa. Trata-se de uma cadeia produtiva que mexe com todo o comércio local, regional, né, para construir aquele empreendimento. Quantas pequenas, médias e grandes empresas não se movimentam a partir do programa Minha Casa Minha Vida? Essa limitação, inoperância, falta de visão política do Estado, é ela responsável também eu diria, pela especulação imobiliária? Por que custa tão caro morar no Brasil? Por que custa tão caro construir? Essa especulação ela é consequência de tudo isso, né? Sim, o Estado ele é um ator central para possibilitar essa especulação imobiliária, não é? Como? A partir da falta de regulamentação, a partir de uma política habitacional que não contempla todas as condições para a pessoa morar em determinado local. Como o telespectador muito corretamente colocou, ele aufere o direito e ele repassa. Mas quando foi feita essa política de moradia, se viu a questão do emprego, se viu a questão do transporte, se viu a questão da saúde, da educação, de saneamento, condições de vida, né? Quando a gente pega o modelo de cidade que foi implementado com essa política, você tem, tanto do ponto de vista do transporte individual, um custo que mais que dobrou para chegar, para se movimentar na cidade. Se você faz o custo do transporte público coletivo, ele também aumentou enormemente. O custo do Estado também aumentou, só que não aumentou tanto esse custo de transporte, né? Então significa que a realidade é que o Estado ele foi um ator central para essa política habitacional de moradia equivocada, que não viu a condição de vida da população e centrou apenas em um aspecto, em que o próprio beneficiário do direito muitas vezes teve que pagar algumas vezes pelo valor da terra e pelo valor do imóvel, ou seja, esse modelo de cidade espraiada que se vai até praticamente, até longe, se espalha, ela tira da cidade concentrada, onde estão os recursos públicos, justamente a possibilidade do acesso a isso. Tanto que essas ocupações ou invasões, como muitas vezes se quer criminalizar, acontecem nos centros, onde tem os empregos, onde tem acesso à infraestrutura, a equipamentos urbanos. Enfim, então o Estado ele é central no equívoco realmente da política para a especulação imobiliária. Vou trazer algumas questões aqui, os senhores depois agarrem aquela que acharem melhor, também devido ao nosso tempo. O Reinaldo Martinuzzo, ele é de Cariacica, Espírito Santo. Diz ele assim: estaria equivocado em afirmar que no Brasil há uma política de retrocesso em oferecer um equilíbrio social, por conseguinte, deixar a massa popular em desequilíbrio social e emocional, ao ponto de essa massa aceitar migalhas para a sobrevivência, principalmente o direito à moradia? É uma pergunta que faz o nosso telespectador Reinaldo Martinuzzo, de Cariacica, Espírito Santo. Tem outra aqui que é do Júnior, do Recanto das Emas, em Brasília. Quem fundou esse movimento MST e qual é o objetivo dele? Pois nunca resolve o que quer. Mais uma aqui. Ronaldo, boa noite.
qual o melhor caminho a seguir para resolver o problema da moradia urbana e rural que o governo deveria seguir? E mais uma aqui, Luiz Prazeres, de Sobradinho, também Distrito Federal. Boa noite, Luiz. Existe alguma pesquisa que mostra a realidade da população de rua ou sem habitação referente à origem dessas pessoas? Vieram de onde? Qual a causa delas estarem nessa situação? O que os senhores querem pegar dessa aqui? Eu gostaria de pegar de Brasília. Pois né? não. Já atendo aí o Sobradinho. Obrigado, o Luiz telespectador de Sobradinho e de... Recanto das Emas. Eu acho que vale como exemplo o Brasil inteiro, né? Porque Brasília não foi a única cidade planejada, né? Tem Palmas, né? Se você voltar mais atrás no tempo, você tem Goiânia, Belo Horizonte também teve uma parte planejada. Mas vamos pegar Brasília como modelo, né? Brasília, ela teve todas as condições ideais de fazer isso que os telespectadores estão pedindo. Por que não faz o que pode ser feito, né? E Brasília é um bom exemplo, porque normalmente os governantes dizem que não tem as condições para fazer, né? Então vamos pegar Brasília. Brasília teve todas as condições. Tinha terra, né? Tinha trabalho, tinha capital. E por que deu no que deu, né? Porque a mentalidade da vontade política, ela estava mais voltada para a questão de especulação territorial e mais voltada ao preconceito social, né, do que realmente uma perspectiva de direito à cidade de todos os cidadãos. O que eu quero dizer com as melhores condições? Você tinha os instrumentos legais, você tinha o dinheiro, você tinha a terra e tinha a demanda social. O que foi feito em Brasília? Foi feito assentamentos muito longe, 45 quilômetros da praça central do Distrito Federal, onde se concentravam emprego, concentrava escola, concentrava todos os equipamentos. Aquela parte nobre que eu me referi, né? Então, o que aconteceu? Você usou o pobre para jogá-lo numa condição, muitas vezes desumana, como foi o caso de Ceilândia, né? Ceilândia vem de campanha de erradicação de invasões, a maior cidade do Distrito Federal, em que o povo foi jogado no cerrado, sem nenhum equipamento. Então, esse tipo de política, além de colocar em uma situação mais paupérrima a demanda, faz com que essa demanda sirva para valorizar as terras que ficam no meio entre a praça central e aonde foi assentado. Eu sintetizaria então a resposta do senhor. A falta de homens aptos para a política, homens de visão para a política. Que, na verdade, de visão de futuro, preocupado com o futuro. De visão de futuro. Professor, para concluir também, a gente já está aqui no último minuto do nosso programa, tem uma pergunta aqui. Por que o movimento MST nunca alcança seu objetivo e vive invadindo e promovendo o seu trabalho, não é? Última questão essa também. Vou ser bem sintético. Por que não se fez a reforma agrária? Né? O MST surge justamente dos pequenos campesinos, geralmente de origem italiana e alemã, né? Já na virada da escravidão, que explica muito, 4/5 da história brasileira foi de escravidão, ou seja, você teve uma população com condições de vida inexistente, era apenas um objeto, um animal, né? E isso, um pouco nessas perguntas muito qualificadas da sua audiência, né, o porquê se manter uma população em condições subhumanas de desemprego, de falta de moradia, população de rua. Uma última pergunta também, a necessidade de pesquisas, porque isso está sempre se alterando dessa população indigente, população de rua, população desabrigada. Enfim, eu renovo essa necessidade de que a população, esse poder constituinte, que é esse mesmo poder que cria as leis, cria as normas, cria a sociedade, é ela que antecipa, inclusive, o direito de ir e vir. Então, eu acho que esse programa ele contribui muito para a gente poder continuar nessa conversa, nessa discussão e constituindo a sociedade, essa sociedade que certamente virá mais ou menos tempo.
Eu queria ter mais uma hora com os senhores, mas acabou. Muito obrigado pela presença, professor Percy. Foi um prazer recebê-lo. Mesmo gripado, o senhor esteve aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado e obrigado aos telespectadores. Espero vê-los em outras oportunidades. Professor Marcelo, prazer também recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado, Ronaldo. É um prazer estar sempre aqui convosco. Bom, e a você de casa que esteve conosco também, o nosso muito obrigado. Assusta-me cada vez mais a crise de governança mundial que nós temos hoje. O nível dos líderes que nós temos hoje no mundo é um dos piores de toda a nossa história. Daí se explica também o caos que a gente vê hoje em muitos aspectos na nossa sociedade. Já que somos um povo de fé, rezemos pelos homens de hoje, autoridades de amanhã, para que melhoremos assim a qualidade das nossas sociedades. Boa noite, fique com Deus, até o nosso próximo programa na semana que vem.